Em seus passos, o que faria Jesus? Capítulo 23. Estou voltando de uma visita a Raymond, iniciou o Dr. Bruce, e gostaria de lhes contar um pouco do que encontrei ali. Então fez uma pausa e olhou para as pessoas com grandes esperanças e, ao mesmo tempo, com grandes incertezas no coração. Quantos daqueles membros ricos, sofisticados, requintados e dados ao luxo, iriam entender a natureza do apelo que ele estava para lhes fazer? Ele não tinha a menor ideia do que podia acontecer. Contudo, havia experimentado seu deserto, mas tinha saído dele disposto a sofrer. Então continuou depois da breve pausa e começou a lhes contar sobre o tempo que passara em Raymond. As pessoas sabiam um pouco da experiência na primeira igreja. O país inteiro havia acompanhado o avanço do compromisso que passara a integrar a história de muitas vidas. O Sr. Maxwell tentava estabelecer parcerias com outras igrejas em todo o país. O novo discipulado em Raymond tinha alcançado resultados tão incríveis que ele queria que as igrejas em geral participassem da mesma experiência dos discípulos de sua cidade. Já se havia iniciado um movimento de voluntários em muitas igrejas espalhadas pelo país, numa iniciativa de pessoas que agiam baseadas no desejo de seguir mais de perto os passos de Jesus. A sociedade de jovens de muitas igrejas haviam assumido com entusiasmo o compromisso de fazer o que Jesus faria. Como resultado, percebia-se uma vida espiritual mais profunda e um poder de influência da igreja que se assemelhava a um novo nascimento para os membros. O Dr. Bruce disse todas essas coisas ao seu rebanho de um jeito simples e com um interesse pessoal que o levava a fazer o anúncio. Felícia havia escutado tudo com muita atenção. Sentada junto a Rose, as duas eram como fogo e gelo, lado a lado, embora Rose estivesse atenta e impressionada dentro do que lhe era possível. Meus amigos, disse ele, e era a primeira vez depois da oração que sua voz e seus gestos denunciavam que ele estava emocionado. Peço que a igreja de Nazaré Avenue assuma o mesmo compromisso assumido pela igreja de Raymond. Tenho consciência do que isso irá significar para vocês e para mim. Significará a completa mudança de muitos hábitos. É possível que signifique perdas na área social. Também é possível que signifique, em muitos casos, prejuízo financeiro. Significará sofrimento. Significará o que seguir Jesus significava no primeiro século, ou seja, sofrimento, perdas, agruras, separação de tudo que não seja apropriado à vida de um cristão. Mas o que significa seguir Jesus? A prova do discipulado nos dias de hoje é a mesma daquela época. Nesta igreja, os que se dispuserem a fazer o que Jesus faria estarão simplesmente prometendo seguir os passos de Jesus conforme o mandamento que ele nos deu. Então fez mais uma pausa. Agora, o efeito de seu anúncio era mais que visível na comoção que tomou conta das pessoas. E acrescentou com voz tranquila que todos os que se dispusessem a assumir o compromisso de fazer o que Jesus faria estavam convidados a permanecer um pouco mais após o culto da manhã. E de imediato prosseguiu com o sermão. O texto escolhido era: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Foi um sermão que abalou as estruturas que pautavam a conduta dos ouvintes, uma declaração do novo conceito que o pastor da igreja estivera aprendendo. O sermão os levou de volta ao primeiro século do cristianismo. Acima de tudo, instigou-os a redefinir o que pensavam há anos sobre o significado e o propósito de estarem filiados a uma igreja. Foi um daqueles sermões que se prega só uma vez na vida, mas com conteúdo suficiente para que as pessoas vivessem com ele pelo resto da vida. O culto encerrou-se com um silêncio que foi logo interrompido.
As pessoas iam se levantando aos poucos, aqui e ali. Alguns se movimentavam com uma relutância surpreendente. Rose, entretanto, levantou-se sem hesitar e, ao chegar ao corredor da igreja, olhou para Felícia e lhe fez um sinal. Foi bem na hora em que todos se levantavam. Eu vou ficar, disse Felícia. Rose conhecia aquele jeito de se expressar e sabia que ela não iria mudar de ideia. Assim mesmo, voltou alguns passos até o banco e olhou-a com firmeza. Felícia, sussurrou, enrubescendo de raiva. Isso é uma bobagem. O que você poderá fazer? Você vai envergonhar nossa família. O que o papai vai dizer? Vamos embora. Felícia a encarou, mas não respondeu de imediato. Seus lábios moviam-se numa oração que vinha do íntimo, marcado por uma nova vida. Não, vou ficar. Assumirei o compromisso. Estou disposta a obedecer. Você não entende por que estou fazendo isso. Rose olhou para ela, virou-se e saiu andando pelo corredor, e nem parou para conversar com os amigos. A senhora Delano estava saindo no momento em que Rose chegou ao vestíbulo. Então, você não vai participar do grupo de voluntários do Dr. Bruce? Perguntou a senhora Delano num tom de voz estranho que fez Rose corar. Não. E a senhora vai? Isso é simplesmente um absurdo. Sempre achei que o movimento de Raymond era uma expressão de fanatismo. A senhora sabe que minha prima Rachel nos mantém informados por cartas. Sei que está causando uma série de dificuldades em muitos casos. Quanto a mim, penso que o Dr. Bruce não está fazendo outra coisa a não ser trazer problemas para cá. Vai acabar dividindo a igreja. Você verá se isso não vai acontecer. Há muitas pessoas na igreja tão bem situadas na vida que não poderão assumir o compromisso e cumpri-lo. Eu mesmo sou uma delas, acrescentou a senhora Delano enquanto saía com Rose. Quando Rose chegou em casa, seu pai estava, como de hábito, fumando seu charuto de frente para a lareira. Onde está Felícia? Perguntou assim que Rose surgiu. Ela ficou para uma reunião após o culto, respondeu Rose rapidamente. Então tirou o casaco e começou a subir as escadas, mas o Sr. Sterling a chamou. Reunião após o culto? Como assim? O Dr. Bruce convidou a igreja para assumir o mesmo compromisso de Raymond. O Sr. Sterling tirou o charuto da boca e começou a girá-lo nervosamente entre os dedos. Eu não esperava isso do Dr. Bruce. Foram muitos os membros que ficaram? Eu não sei. Eu não fiquei, respondeu Rose, subindo as escadas e deixando o pai em pé na sala de estar. Depois de alguns instantes, ele se dirigiu à janela e ficou ali, olhando as pessoas que passavam pela avenida. O charuto se apagara, mas ele ainda o segurava nervosamente entre os dedos. Então, virando-se, começou a andar de um lado para o outro na sala. Uma das empregadas veio avisar que o almoço já estava pronto, mas ele lhe disse que esperasse a Felícia chegar. Rose desceu as escadas e foi para a biblioteca. E o Sr. Sterling continuou ali, andando sem parar pela sala. Finalmente acabou se cansando e jogou-se numa cadeira, onde ficou refletindo profundamente sobre alguma coisa. Foi então que Felícia chegou. Ele se levantou e olhou para ela. Felícia, é claro, estava muito emocionada com a reunião que acabara de participar. Ao mesmo tempo, não queria sair tagarelando sobre o assunto. Assim que ela entrou na sala de estar, Rose chegava da biblioteca. Quantas pessoas ficaram? Perguntou Rose, muito curiosa. Ao mesmo tempo, ela não acreditava nem um pouco no movimento de Raymond. Umas 100 pessoas, respondeu Felícia com seriedade. O Sr. Sterling olhou surpreso. Felícia estava saindo da sala, mas ele a chamou. Você pensa mesmo em cumprir o compromisso? Perguntou ele. Felícia corou. O sangue quente fluiu-lhe pela face e pelo pescoço e ela respondeu. Papai, se o senhor tivesse participado da reunião, não faria uma pergunta dessas.
Então ficou mais um pouco na sala e pediu licença para não almoçar naquele momento e subiu as escadas para ver a mãe. Ninguém, a não ser as duas, soube do que se conversou naquele encontro. Com certeza, ela deve ter contado à mãe alguma coisa sobre o poder espiritual que havia impressionado as pessoas do grupo de discípulos que se reuniu com o Dr. Bruce naquela manhã após o culto. Com certeza também, Felícia nunca tinha passado por uma experiência como aquela e nunca pensaria em relatá-la para a mãe se não fosse pelo pedido de oração da noite anterior. Há outra coisa que se sabe sobre a experiência de Felícia. Quando chegou para almoçar, na mesa onde o pai e Rose já estavam, não foi capaz de lhes dizer muita coisa sobre a reunião. Ela relutava em falar do assunto para os dois. No final da tarde daquele domingo, na mansão da família Sterling, num canto de seu quarto onde a luz era menos intensa, Felícia ajoelhou-se e, quando ergueu o rosto na direção da luz, sua face revelava que ela era uma mulher que já havia definido para si mesma as grandes questões da vida neste mundo. No mesmo dia, após o culto da noite, o Dr. Bruce estava conversando com sua esposa sobre os acontecimentos daquele domingo. Os dois pensavam e sentiam o mesmo sobre o assunto, enfrentando o futuro com a fé e a coragem de novos discípulos. Nenhum deles tinha falsas expectativas sobre as prováveis consequências que o compromisso trazia para eles mesmos ou para a igreja. Os dois conversavam há algum tempo quando a campainha soou, e o Dr. Bruce, abrindo a porta, exclamou: "Edward, é você? Entre!" Então entrou uma pessoa de figura imponente. O bispo era bem alto, forte, e a primeira impressão que causava era de ser muito saudável e também muito afetuoso. Ao chegar à sala de estar, cumprimentou a Sra. Bruce, que logo os deixou sozinhos para atender alguém que a chamava. O bispo sentou-se numa cadeira confortável junto à lareira. A umidade do início da primavera tornava o fogo agradável. "Calvin, você deu um passo muito sério hoje", disse finalmente, fitando com seus olhos grandes e negros o ex-colega de faculdade. "Fiquei sabendo essa tarde e não pude resistir ao desejo de conversar com você ainda hoje." "Que bom que você veio." Então, com uma das mãos sobre o ombro do bispo, perguntou-lhe: "Edward, você entende o que tudo isso significa?" "Penso que sim. Tenho certeza que sim." O bispo falava devagar e refletindo bastante sobre o que dizia. Sentado com as mãos juntas, insinuou-se uma sombra sobre seu rosto marcado por linhas de consagração e serviço em favor dos outros, mas não era a sombra projetada pela luz do fogo. Então novamente levantou os olhos na direção do velho amigo. "Calvin, sempre nos entendemos bem. Mesmo seguindo caminhos diferentes na vida da igreja, temos andado juntos em comunhão cristã." "É verdade", concordou o Dr. Bruce, tomado de uma emoção que não procurou esconder. "Graças a Deus por isso. Prezo sua amizade mais que a de outras pessoas. Sempre soube o que ela significava, mesmo não me achando merecedor." O bispo olhou afetuosamente para o amigo, mas a sombra permanecia sobre seu rosto. Depois de uma pausa, disse: "O novo conceito de discipulado significa que tanto você quanto o seu trabalho estão num momento crítico. Se você mantiver o compromisso de fazer todas as coisas do jeito que Jesus faria, e eu sei que você haverá de mantê-lo, não é preciso ser profeta para prever algumas mudanças importantes em seu pastorado." Contemplativo, o bispo olhou para o amigo e continuou: "Na realidade, não vejo como uma perfeita revolução no cristianismo, como sabemos ser esse compromisso, possa ser evitada se igrejas e pastores, de modo geral, abraçarem o compromisso de Raymond e o colocarem em prática." Então fez uma pausa, como se esperasse que o amigo fosse dizer ou perguntar alguma coisa. Mas Bruce não sabia que o coração do bispo estava ardendo em torno da mesma questão que ele e Maxwell estavam enfrentando. "Por exemplo, em minha igreja", continuou o bispo,
Receio que seria meio difícil encontrar muitas pessoas que assumissem um compromisso desses e o colocassem em prática. O martírio é uma arte que se perdeu em nosso meio. O cristianismo que vivemos preza tanto o conforto e as facilidades que não se disporia a carregar algo tão rude e pesado quanto uma cruz. E afinal, o que significa seguir Jesus? O que é seguir os seus passos? O bispo estava agora falando como se num monólogo, e podia ser que nem estivesse bem consciente da presença do amigo. Pela primeira vez, ocorria ao Dr. Bruce ter consciência da verdade. E se o bispo colocasse o peso de sua grande influência no lado do movimento de Raymond? Ele era respeitado por aristocratas ricos e sofisticados, não apenas em Chicago, mas em várias cidades grandes. E se o bispo desse o seu apoio a essa nova forma de viver como discípulo de Cristo? O pensamento estava para dar lugar à palavra e o Dr. Bruce havia estendido a mão com a liberdade que os dois tinham, colocando-a sobre o ombro do amigo. Estava pronto para fazer-lhe uma pergunta muito importante, mas ambos foram interrompidos pelo som estridente da campainha. A Sra. Bruce havia ido atender à porta e falava com alguém. Ao som de um grito de espanto, o bispo se levantou enquanto Bruce caminhava em direção à cortina que ficava na entrada da sala de visitas. Antes que a abrisse, a Sra. Bruce puxou-a para o lado, trêmula e pálida. Ah, Calvin, que notícia horrível! O Sr. Sterling, é difícil até mesmo falar. Que golpe para as duas moças! O que foi? Disse Bruce, dirigindo-se com o bispo até a porta, onde se encontrava um rapaz com chapéu na mão que viera trazer a notícia, pois o Dr. Bruce era amigo íntimo da família. O Sr. Sterling suicidou-se com um tiro há poucos minutos, senhor, dentro do quarto onde dormia. Vou já para lá, Edward. Você me acompanha? Os Sterling são seus velhos amigos também. O bispo estava branco, mas calmo como sempre. Olhou para o amigo e disse: Claro, Calvin, eu o acompanharei, não só a esse lugar de morte, mas também pela vereda do pecado e da tristeza humana, se Deus me ajudar. Então, mesmo no momento de horror diante da notícia inesperada, o Dr. Bruce pôde entender o que o bispo havia prometido fazer.